Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Para a aula de hoje temos estrutura e linguagem de um jornal. Estrutura de um jornal. Aqui com a imagem nós podemos ver vários jornais, uma grande variedade de jornais pendurados na banca do jornal, as pessoas vendo, lendo esses jornais. Sabemos que um grande jornal, ele se caracteriza por oferecer conteúdos bastante diversificados. Logo, deve dar a seu leitor condições para escolher e selecionar os textos que lhe interessam, sem que tenha de ler integralmente um enorme conjunto de matérias. Por isso, os jornais são redigidos, diagramados e paginados com este objetivo: organizar e facilitar a leitura. Assim, vamos entender como é a estrutura e a organização deste veículo, cujos padrões pouco diferem de um jornal para outro. Diagrama de um jornal. Que nós vamos ter a diagramação do jornal. O que é isto? É a disposição em que as fotos, os textos, as imagens, os gráficos aparecem em uma página de jornal. Temos aqui a primeira página, lá no alto da página. Logotipo, cabeçalho, manchete, uma foto bem grande, que é a foto da manchete, que geralmente ela é bem maior em relação às outras fotos. Temos lá chamada, sumário, índice. Aqui na segunda e ou terceira página, nós temos editorial, carta dos leitores, artigo assinado. Olha, artigo assinado, carta dos leitores, textos de opinião. Temos lá nas páginas internas notícias, reportagens, artigos, entrevistas, entretenimento, classificados. Nas outras páginas, suplementos, diários ou semanais, cadernos especiais. Agora, vamos conhecer a definição desses termos, que são bem usados, que aparecem no jargão jornalístico, ou seja, na linguagem do jornal. Pequeno vocabulário do jargão jornalístico. Logotipo, marca do jornal, constituída por letras e símbolos especialmente desenhados para sua imediata identificação. Lembra? Está lá no alto da primeira página o logotipo. É a marca do jornal. Quando a gente olha aquele desenho, a gente já sabe que é daquele jornal. Cabeçalho, informações contidas no alto de cada página. Um título, seção, caderno, cidade, data da edição, número de páginas e etc. Então, quando nós queremos saber a data da publicação, da edição do jornal, vemos no cabeçalho. Manchete é o título de maior destaque, anunciando o principal assunto da edição. Lembra que está bem lá na primeira página e com uma foto bem maior em relação às outras, para chamar a atenção mesmo do leitor, atrair o leitor para a leitura do jornal. Título: síntese precisa da informação mais importante do texto. Deve despertar o interesse do leitor. Muitas vezes lemos uma notícia pelo seu título. Chamada: texto publicado na primeira página que apresenta a notícia ao leitor e o remete para um noticiário mais completo em página interna. A chamada faz ali a chamada, chama a atenção do leitor para a notícia publicada e o remete a ver essa notícia, esse artigo na íntegra em página interna. Sumário e índice. Sumário é um conjunto de pequenas chamadas na primeira página, indicando os principais assuntos do dia. O índice aponta
as páginas das seções do jornal. Editorial. Texto em que se exprime a opinião do jornal sobre determinado assunto. Olha lá, editorial, um texto de opinião. Suplementos. São cadernos que tratam de assuntos específicos, circulam com determinadas edições no jornal. Ou seja, assuntos específicos. Por exemplo, o caderno dos resumos das novelas. Né? Geralmente eles podem circular semanalmente, mensalmente. Agora nós vamos ver, vimos a estrutura do jornal, agora vamos ver a linguagem do jornal. Calvin é uma personagem com muita imaginação e opiniões a respeito de tudo. Veja o que ele afirma sobre o que é publicado em jornal. Decidi que agora acredito em astrologia e horóscopo. Sério? Com certeza faz todo sentido que os aspectos do nosso dia a dia sejam determinados pela posição de corpos celestes a centenas de milhões de quilômetros de distância. Olha aqui, hoje para mim, atitudes decisivas podem ser tomadas. Vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Esses planetas são um perigo. Se saiu no jornal é porque é verdade. Você concorda com a afirmação de Calvin de que uma informação se saiu no jornal porque é verdade? Em que se baseia a opinião de Calvin? Olha só, Calvin decide seguir a previsão que foi publicada na seção horóscopo, porque convém a seu desejo de liberdade, isto é, fazer o que bem entender, o que bem quiser. Ao perceber que o tigre Haroldo antevê problemas com isso, Calvin recorre à veracidade das informações do jornal. Ou seja, dessas informações publicadas no jornal serem verídicas, verdadeiras. Podemos verificar se as informações publicadas em uma notícia são verídicas, verdadeiras, por meio do lead. 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 Lead, palavra que tem origem no inglês, que significa guia, o que vem primeiro, na primeira parte. Portanto, lead é a primeira parte de uma notícia e informa quem fez o quê, a quem, quando, onde, como, porquê e para quê. Trazendo para a estrutura da linguagem, olha a linguagem do jornal, temos sujeito, quem, mais verbo, fez, mais complementos verbais, o que e a quem, mais adjuntos adverbiais que exprimem circunstâncias de tempo, quando, lugar, onde, modo, como, causa, consequência, por quê, finalidade, para quê. No texto também, utilizam-se meios para se produzir o efeito de realidade. Números para definir quantidades. Números para definir quantidades, percebemos que geralmente as notícias trazem números, né? Datas, lugares, né? Endereços, né? Esses números, quantidades. Dados concretos e precisos que acrescentam informações ou explicações a um termo, como marcadores de lugar, como já viram, que são os marcadores de lugar? Os adjuntos adverbiais que exprimem lugar, lugar onde o fato ocorreu, aconteceu. Nome de pessoas reais, órgãos públicos e instituições. Isso daqui nos possibilita vermos que realmente a notícia publicada contém informações verídicas, ou seja, verdadeiras. Depoimentos e opiniões de pessoas envolvidas no fato,
ou de especialistas no assunto. Olha aqui, geralmente esses depoimentos e opiniões de pessoas envolvidas no fato trazem os nomes das pessoas, geralmente a idade, profissão, quer dizer, vemos a veracidade, que realmente são pessoas reais, verdadeiras. E também de opiniões de especialistas no assunto, né? O que dá mais veracidade, mais credibilidade às informações publicadas na notícia. Pessoal, é isso aí. Até a nossa próxima aula.